Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Nós estamos muito animados, nós estamos muito felizes porque nós estamos lendo juntos, né? Toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos lendo juntos o livro Deus Te Fez de Propósito, do Douglas Gonçalves e Thiago Marques. Então nós já estamos no capítulo 7, nós já estamos na metade do livro. E o que nós queremos aqui não é que você seja um consumidor de livros, o que nós queremos aqui é que você tenha a vontade de querer aprender, o que nós queremos aqui é que você crie ferramentas para você amadurecer e amadurecer as pessoas que estão ao seu lado. Tudo que nós trazemos, tudo que nós propomos, tanto aqui nos encontros de quinta-feira, quanto nos podcasts, quanto nos cultos de domingo, tudo que nós fazemos aqui é para que gere ferramentas para que você possa se parecer mais com Jesus e, consequentemente, né, as pessoas que estão ao seu redor possam ver Jesus e que possam ser transformadas também, beleza? Você que é novo por aqui, você é muito bem-vindo e eu já convido você a se inscrever neste canal, né? Porque ele não é meu, ele não é do Renan, mas é de quem frequenta aqui. O canal é de quem está com a gente, o canal é de quem está acompanhando aqui tudo que nós fazemos. Então, clica lá no ícone de se inscrever, compartilhe com todo mundo, pega esse vídeo e compartilha com geral. Gente, dá muito trabalho, né? A gente vem aqui, arruma a câmera e estuda o livro e debruça e medita. Então, nós queremos realmente que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. E para fazer isso, não depende de mim, depende de cada um de vocês que está assistindo, né? Nós não podemos reter aquilo que é bom, nós não podemos reter aquilo que Deus está falando, né? Eu não sou Deus, né? Mas nós estamos falando de coisas de Deus, coisas do reino. Então, a nossa responsabilidade, né? Um dos propósitos, né? É realmente revelar quem é Deus. Então, eu peço para que você pegue o link e compartilhe com todo mundo, beleza? Como eu havia dito antes, nós vamos hoje falar sobre o capítulo 7. E o capítulo 7 é Escolha Seus Mentores. E é muito importante hoje que você pegue uma folha sulfite ou um caderno e que você faça o exercício, né? A semana passada foi feito o capítulo 6 e também tinha algum exercício, né? Para você olhar para trás, olhar para sua história e para que você pudesse escrever 5 momentos da sua história em que você sempre compartilha com alguém, né? Do seu chamado ou de quando Deus falou com você ou de outras coisas, né? Ou da sua profissão, enfim, né? Eu fiz esse exercício acho que uns 30 minutos, né? Precisei puxar lá, né? Tirar, né? Abrir o baú da mente, procurar algumas coisas e é muito bacana esse exercício, então não deixe de fazer. Se você é como o pastor Ronaldo lá, que morre de dó de escrever no livro, escreve numa folha à parte, mas não deixa de fazer os exercícios propostos, porque eles são fundamentais para que você entenda o seu propósito, beleza? Então, se você não fez a semana passada, faça. Não precisa pausar o vídeo, não precisa sair. Quando acabar este vídeo, essa transmissão, você pega um papel e volta um pouquinho no capítulo 6. Se você não tem o livro, o que você vai fazer? Você vai escrever 5 momentos aí, 5 histórias da sua vida em que você sempre compartilha com os outros, né? Como eu falei, pode ser um momento que você teve um despertar do Espírito Santo, pode ser um momento que você descobriu o que você gostava de fazer, então você vai escrevendo lá e depois você vai sublinhar, né? Você vai circular o que tem em comum entre essas 5 histórias, certo? E isso vai gerar o quê? Aquilo que, né? Provavelmente aquilo que Deus chamou você para fazer, beleza? Então, o meu, né? Sempre girou em torno do ensino, né? Então, eu fui recordar lá que eu sempre admirei um dos meus professores de educação física, né? Pela forma que ele fazia, que ele não ficava só da educação física, mas ele sempre ensinava além disso, né? Como abrir um jornal, como ler um jornal. Hoje é difícil você pegar um professor de educação física que vá além, né, daquela prática de jogar a bola na quadra e deixar os alunos jogando. Então, eu admirava ele por isso, professor Walter. E aí,
eu tive tinha uma vizinha, né? Então eu aprendi a tocar teclado, eu tinha uns 11 anos, né? Eu comecei a ter aula. Só que meu teclado, gente, era muito ruim, muito ruim. E aí eu fiz uma permuta com ela, né? A minha vizinha tinha um teclado bom e não sabia tocar, e eu sabia tocar mais ou menos e não tinha teclado, né? Eu tinha bem ruinzinho. E aí ela tinha vontade de aprender e eu tinha vontade de ter um teclado. Aí eu fiz uma proposta, eu falei, ó, te dou aula de graça, né? E você empresta seu teclado, você fica com o meu, beleza? Então era Jusicleide, né? Não está mais entre nós, mas foi o momento ali que eu comecei a dar aula para alguém, né? Então eu vi o quanto eu gostava daquilo. E, enfim, aí depois eu comecei a fazer licenciatura, então eu fui ligando os pontos e para concluir, né, hoje nós estamos aqui, eu tentando ensinar alguma coisa para vocês, né, então eu tenho clareza de que Deus me chamou para o ensino, beleza? Então, que você possa fazer o exercício e que você possa ter clareza daquilo que Deus te chamou, beleza? Então, foi como nós falamos numa outra vez, né? Deus está te pedindo uma coisa que você não está fazendo. Então, vai chegar no último dia e vai falar assim, ó, cadê aquilo que eu te pedi? Aí você fala, mas eu fiz milhões de outras coisas. Aí Jesus vai falar assim, mas o que eu pedi para você fazer, você não fez, né? Então, e aí, tá? Então, vamos entregar para Jesus aquilo que ele nos pediu, tá bom? Então, agora, né, já dei uma recapitulação do capítulo 6, vamos para o capítulo 7. E agora, como eu já tenho clareza do meu chamado, esse capítulo 7 vai me despertar para a necessidade que nós temos de escolher bons mentores, tá? Mentor é aquele, gente, que já passou pelo processo. Muitas vezes ele vai ter um chamado ali parecido com o seu, né? Na verdade, o chamado é para todo mundo, que é o sacerdócio, né? Mas ele vai ter um propósito parecido com o seu, né? Ele vai ter uma missão parecida com a sua, né? Então você vai se familiarizar com isso, certo? Claro, nós podemos ter mentores diretos, né? Que são aquelas pessoas que convivem com a gente, que você pode bater um telefone, que você pode trocar um contato de WhatsApp. E tem aqueles mentores que são indiretos, né? Que são o quê? Autores de livros, ou que gravam podcasts, ou que são pregadores, enfim, né? Talvez você nunca falou com ele, mas essa pessoa já te abençoou por ter compartilhado algo que Deus entregou a elas, certo? Então, na Bíblia, gente, nós temos diversos exemplos de mentores, certo? Então, ó, Josué e Moisés, né? Então, Josué foi disciplinado por José foi discipulado por Moisés e eventualmente sucedeu como líder dos israelitas após a morte de Moisés. Então, Moisés era mentor de Josué. Então, ele criou um bom líder, né? Até melhor que ele, porque Josué conseguiu entrar na Terra Prometida e, além disso, expandiu, né, as terras. Então, ele foi bem treinado, né? A gente não podemos falar muito isso de Josué, porque Josué talvez não tenha dedicado tempo em treinar alguém melhor que ele, né? Eli e Samuel, né? Então, Samuel vai para o templo pequenininho, que a mãe dele não podia engravidar, e fez uma promessa. Se eu engravidar, eu entregarei o meu filho, né? Então, ela entrega o filho dela, é Ana, né? Ana entrega Samuel no templo, e quem cuida de Samuel é Eli, certo? Então, Eli e Samuel, ó. Eli, o sacerdote, desempenhou um papel importante na vida de Samuel, instruindo nos caminhos de Deus e orientando. Então, você vai ver aquela passagem, né? Que Samuel estava dormindo e aí ele ouve uma voz, né? E aí ele acha que é Eli, ele vai 3 vezes no quarto, né? É você? Não, não sou eu, volta a dormir. Ele volta. Ele vai umas 3 vezes, na terceira, aí ele fala assim, ó, eu já sei o que tá acontecendo. Da próxima vez que você ouvir alguém te chamar, fala, eis-me aqui, né? Então, estou aqui, né? Então, e aí, porque é Deus falando com você. Então, Eli foi mentor de Samuel, tá bom? Paulo e Barnabé, né? Então, Barnabé foi o que acreditou em Paulo, Barnabé foi o que investiu na vida de Paulo, porque até então todos os discípulos morriam de medo de Paulo, porque Paulo era o que matava os cristãos, né? Paulo, né, a Bíblia diz que ele ia com ira e com força para acabar com os discípulos de Jesus, né? Até que ele cai do cavalo e Deus tem um encontro com ele e ok, só que, né, ninguém vai acreditar numa mudança tão repentina. Então, todo mundo tinha medo de Paulo, mas Barnabé resolveu
investir na vida dele, certo? Então, por hoje, assim, talvez um dos discípulos que a gente mais conhece seja Paulo, mas quem foi responsável por isso foi Barnabé. Se Barnabé não tivesse sido usado, né? Claro, poderia ter sido outro, mas Barnabé foi fundamental para que o ministério de Paulo pudesse acontecer. Tô errado, Renan? Não, é isso mesmo. É isso aí. Eu pergunto para ele porque o Renan sempre já leu muito sobre Paulo, né? Então, Jesus e seus discípulos, né? Jesus, claro, né? O grande mentor, o nosso grande mestre, né? Jesus é frequentemente visto como mentor para seus 12 discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e modelando um estilo de vida piedoso para eles seguirem, né? Gente, eu fico meio acelerado. Quando é um assunto que eu gosto bastante, eu fico meio eufórico, eu falo rápido. Então, vocês me perdoam aqui por atropelar muitas vezes o que eu estou lendo. Às vezes a minha cabeça vai mais rápido do que a minha boca. Deixa eu ligar a velocidade 0.5 aqui. Bom, vamos lá. Então, a Bíblia tem esses relatos, mas temos muito mais relatos sobre isso, né? Você vai ver ali, eu tô lendo sobre Davi, e você vai ver que Samuel era um mentor para Davi, né? Porque quando a coisa apertava, Davi tentava correr para ele, né? Pros profetas ali, para que eles pudessem dar conselhos, né? E, enfim, tá? Então, é muito importante. Então, nós não nascemos para ser sozinhos, a gente já viu isso, certo? Então, possamos contar com mentores. O Ayrton, meu mentor, eu acho que ele morreu, né? Tipo, Tim Keller, né? Tim Keller morreu ano passado. Ele pode ser o nosso mentor? Claro, porque a biblioteca dele é diversa, né? Ele tem muitos livros, né? Inclusive, nós lemos uma aqui que chama Deuses Falsos, né? O título choca um pouco, mas ele vai fazer a gente olhar e tentar enxergar e conseguir ver quais são, né, identificar os nossos ídolos. Então, Tim Keller pode ser um mentor? Claro que pode. E ele já morreu? Claro que pode, porque a obra dele está escrita, né? Os discípulos de Jesus, os personagens da Bíblia podem ser o seu mentor? Com certeza. A Bíblia está escrita aí e vai falar não só do seu chamado, do seu relacionamento, mas também vai falar de pontos críticos da vida de cada um. E muitas vezes você vai se identificar com estes pontos. Falar, olha, Davi passou por coisas parecidas do que eu, né? E como é que ele fez, né? Então, hoje é dia de pensar quem são os seus mentores, tá? E aí o livro, ele vai sugerir este exercício, né? O exercício chama UAU. UAU por quê? Porque no fim você vai olhar para o exercício e vai falar, uau, é isso mesmo, né? Então, agora é hora de você pegar o seu material, beleza? Vamos fazer igual aquela experiência da Eliana. Hoje você vai precisar de caneta. Eu vou usar aqui um recurso mais tecnológico, né? Mas vocês vão precisar de caneta, né? Pode ser marca-texto, aqueles que são mais caprichosos pode fazer colorido, tá? Mas o importante é que você faça, não importa como, o importante é que você faça o exercício, tá bom? Então, beleza. Primeira coisa, se você também quiser compartilhar com a gente aí alguma coisa aí nos comentários, fique à vontade, tá? Por favor, não fica só no boa noite, tem tanta coisa que a gente pode compartilhar, né? Tem tanta coisa que a gente pode dizer, certo? Então, glória, aleluia, afinal estamos falando, né, da palavra de Deus, então, por favor, não economize palavras, sabe por quê? Porque o YouTube entende que isso aqui é importante, relevante, quando ele vê que tem muita movimentação, certo? Por exemplo, quando você passa ali, né, aqui da Zona Leste, quando você passa ali no estádio do Corinthians, né, e tá vazio, talvez você nem olhe. Mas em dia de jogo, aquilo tem um movimento tão grande, ou tem algum evento, não tem como você não olhar. Né? O barulho é tão grande, tão ensurdecedor, que não tem como você não olhar. Então o YouTube é da mesma forma. Quanto mais barulho a gente fizer aqui, mais ele vai falar, olha, tá acontecendo alguma coisa bacana ali, hein? Vou começar a sugerir esse conteúdo para outras pessoas. Então, nós, né, o canal não é nosso, né? Nós estamos juntos aqui, né? Você não tá aí como espectador. Então, por favor, não fica só no boa noite. Sempre que você tiver um comentário bacana aí, escreva, beleza? Do seu jeitinho mesmo, gente. Não tem certo, não tem errado. O importante é que você engaje com a gente. E claro, né? Eu esqueci de pedir pra você, dá o like, né? Dá o like. Às vezes a gente tem, sei lá,
30 pessoas assistindo, tem 10 likes. Não, não pode. Senão o YouTube vai pensar, nossa, tem 30 pessoas assistindo e acho que não tá bacana, porque ninguém engajou, certo? Então, se você não deu seu like ainda, volta lá e dá um joinha, tá? Agora não vou mais interromper, a gente vai direto pro exercício, beleza? Bom, eu dei esse tempinho aí para que vocês pudessem se organizar. Vamos lá, então. O Renan já compartilhou a telinha aqui? Já tá? Então, beleza. Vocês estão vendo aí, ó, um retângulo, né? E 4 colunas, 2 linhas, certo? O que eu quero que vocês façam aí, tá? Nessa parte de cima aqui, ó, que eu tô marcando aqui de azul, vocês vão escrever 3 mentores. Escreva o nome de 3 mentores. Como eu falei, pode ser personagem da Bíblia, pode ser pessoas próximas a você, que você tem grande admiração, né? Pode ser algum escritor, né? Algum de livros que você acompanha. Pode ser de algum canal do YouTube que você acompanha, que você, né, se identifica com o que ele está trazendo, tá? Wellington, pode ser só gente cristã? Não precisa só ser gente cristão. Você pode ter uma referência externa, tá? Eu tenho as minhas também, que eles não são cristãos, mas eles ajudaram a forjar aquilo que eu sei até hoje, certo? E, claro, a gente está numa constante para a gente sempre melhorar, mas ele não precisa ser cristão, todos eles, certo? Claro, você não pode ser um herege, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não vai escrever aí Pablo Marçal, né? Porque o Pablo Marçal só se for referência para contar mentira, né? Afinal, ele tem o sensor do helicóptero. Vamos lá. Bom, escreva o mentor 1, 2 e 3. Eu vou escrever os meus aqui, tá? Então, eu já fiz um pré-exercício em casa, né? Para que eu não ficasse aqui muito tempo pensando, beleza? Então, o personagem da Bíblia que mais me inspira, né? São 2, né? Claro, 3. Primeira regra, tá? Não pode ser Jesus agora. Não pode colocar Jesus, Espírito Santo ou Deus, tá bom? Segunda regra. Então, por exemplo, não podem ser pessoas do mesmo campo. Então, por exemplo, eu não posso colocar meu pai, minha mãe e minha esposa, certo? Não posso colocar a pastora, o presbítero e o diácono, tá? Então, tem que ser pessoas de diferentes lugares, né? Pode ser alguém do seu trabalho, pode ser, enfim, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, como eu estava falando, tenho 2 na Bíblia que eu me identifico bastante, né? Primeiro é Paulo, né? Porque não tem como. Paulo, né, é muito bom e como o meu lado é de ensino, né? Foi o cara que desbravou isso, né? Foi o cara que pegou e não pensou só nos judeus e saiu afora e ia ensinar, certo? E, enfim, então, não vou colocar Paulo aqui, mas eu vou colocar Davi, tá? Então, eu já tinha lido sobre Davi. E eu tô lendo novamente, né, sobre Davi, né? Então, Davi é o homem segundo o coração de Deus. E aí você vai ler a história dele e você vai ver que ele era mó pecador, assim, né? Que ele vacilava pra caramba. Mas por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele amava as pessoas a ponto de entregar a sua vida, tá? O seu povo, né? Claro que ele tem os vacilos dele ali, mas Deus se alegrava com Davi por ele ter um coração em que ele se entregava, né? Você vai ver ali que quando ele tá fugindo, ele tem mais ou menos 600 pessoas com ele, né? E eram as pessoas marginalizadas, pessoas que estavam descontentes com o reino. Então ali ele, além de estar junto com eles, liderou esse povo e ensinou muita coisa para eles, certo? Tanto que quando quando Davi chega ao reinado, ele traz esses caras, né? E eles viram os homens de confiança de Davi, certo? Então, cara, eu vou colocar aqui, ó, o Douglas, né, Gonçalves, certo? Que é o autor do livro. Foi um dos caras que indiretamente, né, foi muito importante para mim nessa clicada que deu, o Espírito Santo assim falou, né, e a minha vida começou a mudar, né? Então ele foi usado para isso, né? Talvez ele nem saiba disso, mas a vida dele foi usada, né? Então, uma vez ele contou um testemunho que ele fez aquele exercício do capítulo 3, né? Que a gente falou assim, você tem um sonho, né? Deus te chamou para alguma coisa? Então, você multiplica por 1000, né? E aí ele falou, eu descobri que sozinho não ia conseguir fazer isso. Que talvez
né, que eu tinha uma promessa de que, acho que 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de pessoas, se fosse multiplicar por 1.000, daria 1 milhão de pessoas que seriam frutos ali do ministério dele, né? Aí ele teve uma clicada, né? O Espírito Santo falou, não, talvez, né? Talvez não. Isso não vai ser só do seu ministério, mas o seu ministério vai abençoar outros ministérios, certo? E ali eu pude me incluir nisso, porque através do chamado dele, né? Através da missão dele, isso chegou em mim, certo? Então, assim, como eu falei, indiretamente ele foi usado para que a minha vida pudesse ser transformada por Jesus, certo? Então, Douglas Gonçalves, e aqui eu coloquei a minha mãe, certo? Ou a pastora Cida, tá bom? Huerto, mas é injusto, talvez outras pessoas fiquem de fora. Relaxa, isso aqui é só um exercício, depois eu vou explicar aonde as outras pessoas vão ficar aí, certo? Então vamos lá, ó. Agora que você já identificou 3 mentores, você vai escrever, tá? O que você admira em cada uma delas. Você vai escrever aí aquilo que eles fazem, assim, que chama a sua atenção, né? Então, Davi era destemido. Sempre foi destemido. Gente, ele desafiou o gigante, certo? Ele enfrentou leão, jovem, urso. E não é só isso, né? Olha só como a pessoa é corajosa, né? Tem uma hora que Saul vai atrás dele, que Saul queria matá-lo, e acampa várias, acho que são 3.000 soldados. Meu, Davi descobre onde Saul tá, na calada da noite, né? E vai até onde Saul está e pega a sua lança, né? Em um jarro de água, certo? Davi poderia só ir embora, falando, não, ele tá ali, eu vou fugir. Mas ele resolveu entrar nos aposentos do rei, né? Claro que a Bíblia fala que Deus fez cair um sono pesado, né? Mas Davi foi destemido, ele entrou lá e pegou, né? Depois ele falou, poderia ter te matado, né? Cadê os seus homens de confiança? Olha o seu jarro onde está e onde está a sua lança, né? Então, Davi era destemido. Davi tinha fé, né? Que ele vai falar, né? Saul vai colocar a armadura dele para enfrentar Golias, ele fala, nem com força, nem com poder, nem com armadura, nem com lança, eu vou em nome do Senhor, certo? Então, ele tinha uma fé, né? Davi ele fazia as coisas com excelência. Acho que eu escrevi errado, hein? Excelência só com X. É isso? Não lembro. Deu branco, gente, tá vendo? O Renan vai pesquisar pra mim. Deu branco no Renan também, tá vendo? Enquanto ele vê aí pra mim. EXC, né? EXC. Então tava certo, tá vendo, gente? Às vezes a gente buga, né? Online, as coisas assim ao vivo. Excelência, tá? Então Davi ele fazia as coisas com excelência, né? Então ele foi escolhido para tocar o seu instrumento, né? Perante ao rei, porque ele falou, procura alguém que toque bem, não foi alguém que toque mais ou menos. E eu também, aqui na igreja, eu sou músico, então ele é uma grande inspiração para quem são os músicos, né? Para quem é músico. Mas Davi não ficava só de excelência, ele tinha os outros atributos, né? Porque excelência sem Cristo é só um papel desempenhado, certo? Bom, o que mais que Davi era? Destemido, tinha fé, excelência. Davi era cheio do Espírito Santo, certo? Então ele era cheio do Espírito Santo, e aí ele ouvia a voz do Espírito, né? Davi tinha relacionamento com Deus. Davi era fiel, né? Fiel aos amigos e a Deus, certo? Então você vai ter que colocar aí de 5 a 10 características que você se identifique, que você consiga identificar nessas pessoas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou colocar só 5 pra gente ganhar tempo, tá bom? Bom, ele era estrategista, né? Estrategista.
estrategista. Até para pecar, ele fez uma estratégia, né? E aí ele matou Urias, certo? Mas ele era um estrategista, ele não sabia, saía fazendo as coisas sem pensar, né? Então ele parava, pensava e fazia, certo? É isso, tá? Então são coisas que eu olho para Davi, né? E Davi também era um mestre, né? Davi era um mestre. Você vai ver um episódio do The Chosen, eu acho que é o último da terceira temporada, que aparece Davi e aparece, eu não vou lembrar o nome da Asaf, né? Asaf e um outro lá que eu esqueci o nome. Eles vão apresentar um salmo para Davi, né? E aí, então assim, Davi era inspiração, né, para esses caras, né? Então, você vai ver o livro de Salmos ali. Esses dias eu vi uma comparação muito bacana, né? Tipo assim, que música impregna na cabeça, certo? Então Davi pegava a palavra e transformava em música, para que a música impregnasse. Às vezes você está passando por um momento difícil, às vezes não vem um versículo na cabeça, vem uma música, né? E ela foi inspirada em um versículo, né? Então, é importante isso. Então, Davi era um mestre, né? Ele ensinou, né? Pessoas a fazer o que ele fazia bem, certo? Bom, gente, Douglas Gonçalves, cara, ele é cheio do espírito mesmo, não tem como falar, né? Cheio. E pode se repetir, tá? Sem problema. Então, você fez uma coluna, começa a outra do zero, tá? Cheio do espírito, tá? Ué, como é que você sabe? Você convive com ele, gente? Eu não convivo com ele, não acordo com ele, nunca fui na casa dele, mas o Espírito Santo na Bíblia diz que testifica. Então, né, se a gente pede um mínimo de revelação do Senhor, você consegue entender ali, você consegue ver que a pessoa, né, e Deus está agindo através da vida dele, certo? Cara, eu acho que ele faz as coisas também com excelência. Né? Eu acho que ele tem uma boa oratória. Isso é importante porque ele acaba pegando textos difíceis ou passagens que você passou batido na Bíblia. E aí, Deus dá uma revelação pro cara, o cara vem e fala um negócio que você nunca pensou na vida, assim, sabe? E aí, sabe quando a cabeça explode? Então, ele fala bem, ele consegue passar aquilo, né, que Deus revelou pra ele, né? Que mais? Cara, eu também acho ele super estrategista, né? Então, para quem acompanha o canal, a rede social dele, você vê que uma coisa tá ligada na outra, né? Então, e sempre vai ter um mesmo norte, mas uma coisa se encaixa na outra. Então, não é nada feito aleatoriamente, né? O que mais? Deixa eu ver. Ele é um grande mestre, né? Então, ele já falou até que a missão dele, né, ser mestre, né? Então ele tá lá para ensinar, certo? Que mais? Deixa eu ver outra. E relacionamento com Deus, né? Nossa. Com Deus. Pronto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria mais, tá? Mas como a gente ganhar tempo aqui, tá? Força a cabeça aí. Quando você pensar no seu mentor aí, força aí sua cachola, beleza? Eu coloquei a minha mãe, né? Que é a pastora Cida. Então eu convivi com ela 28 anos. Eu casei com 28, 29, por aí. Então eu acordei, dormi, né, na mesma casa que ela há muito tempo, né? E eu sei que até hoje é assim, porque eu ainda convivo com ela, não todos os dias igual antes, mas eu ainda convivo com a minha mãe, claro, certo? Então a minha mãe, gente, é cheia do espírito. Tá? A minha mãe é resiliente. Resiliente. O que é resiliente? É igual uma borracha. Quando você deforma ela, você estica, ela não volta para o seu estado normal. Então, o que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que, por mais que tenha apanhado, por mais que tenha sofrido, por mais que tenha ouvido, ela foi, né? Claro que às vezes as coisas entristecem e tal, mas ela nunca deixou de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, certo? E isso eu admiro muito, tá? A minha mãe, ela tem relacionamento com Deus.
eu cansei de ir dormir, a minha mãe está orando, e aí às vezes eu acordava de madrugada, né, para ir no banheiro, e a minha mãe estava lá orando ainda, né, intercedendo, buscando, eu sei que ela faz muito disso, certo? Meu, às vezes eu saía para trabalhar, ela estava debruçada na Bíblia, certo? E poucos eram os dias que ela não estava fazendo isso, né? No começo ela dormia bastante, até por cima da Bíblia, mas é uma pessoa que está disposta a ouvir a voz de Deus, certo? Então, é isso, gente. Todos nós temos falhas, mas a pastora Cida é alguém que está ali se relacionando com Deus o tempo inteiro, né? Então, por se relacionar, né, a pessoa tem fé, né? Porque ela tem uma fé, né, grande, né? Então, isso até inspira a gente, certo? Bom, o que mais, né? A pastora Cida, ela faz as coisas com excelência também. Excelência. Pega até no nosso pé, né, Renan? Demais. Excelência. Pega no nosso pé, né? Então, se é pra fazer, tem que fazer bem feito, certo? Não quero as coisas de qualquer jeito. Faça e faça pra glória de Deus, beleza? Que mais? Tá, vou ficar nessa aqui pra gente ganhar tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Mas teriam muito mais coisas, né? Falou que ela faz as coisas com amor, certo? Então ela faz as coisas com amor, sem querer nada em troca, tá bom? E agora a gente vai começar o quê? A circular. Então, você fez as 3 colunas, agora você vai circular de 2 para cima, né? De 2 a 3, claro, de 2 a 3 que repitam, né? Ou que tenha a ver nas 3 colunas, tá? Então, por exemplo, destemido, resiliente, tem a ver, certo? Então aqui tem, Davi tem fé, né? E minha mãe também. E o Douglas também eu colocaria que tem, então vai ser também. Ó, excelência aparece nos 3. Certo? Relacionamento com Deus aparece aqui também. Cheio do Espírito aparece nos 3. Certo? Tá aqui, mestre também aparece nos 2 e estrategista aparece em 2. Tá, legal. Lembra que a última coluna ficou vazia? Tá? Agora você vai pegar essas palavras que você sublinhou e vai escrever aqui na última coluna, tá? Então, fé, cheio do Espírito Santo. O que mais? Mestre, estrategista. O que mais? Relacionamento com Deus. Tá? Vou colocar essas aqui, eu acho que deve ter alguma outra aqui, tá? Depois eu olho. Então, então na última coluna eu só escrevi aqueles em que aquelas qualidades e características se repetem em 2 ou mais colunas, certo? Então você escreveu aí. Agora é a hora de falar uau. O que você vai fazer agora? Eu vou escrever o nome aqui em cima e aí todo mundo vai digitar no site, ó. Todo mundo vai digitar no chat aí, uau, tá? Pode ser um uau com vários As, um uau com vários Us, uau, ou uau. Digita do jeito que você quiser, mas digita uau, beleza? Então, quem vai na última coluna, galera? Então, quem é cheio de fé, cheio do Espírito, que é mestre dos mestres, estrategista e se relacionava com Deus? Jesus! Agora você diz, uau! Então percebe que quem apareceu no final, gente? Jesus. Nós não estávamos falando de Jesus antes, mas percebam que essas pessoas aqui, por se parecerem com Jesus, têm qualidades dele, né? Por isso que é importante nós termos vários mentores, porque nenhum deles vai ter tudo que Jesus tinha.
Mas cada um desses mentores vai ter algo que Jesus tem. E aí eu junto um pouco daqui. Então, por exemplo, como eu falei, você pode escolher outros também. Então, você pode escolher um só para determinado campo da sua vida. Então, por exemplo, tem o Léo Freiman. Ele é um psicopedagogo, psicólogo, então ele fala muito sobre pedagogia, como ensinar crianças, adolescentes e jovens, né? Então tem um livro lá, Como Ensinar Melhor e tal. E eu sempre escuto alguma coisa dele, vídeos, né? Então, ele não é nem cristão, ele é cristão. Eu só não sei se se ele é católico, se ele é protestante, eu não sei. Porque ele fala bastante em Deus. Mas nenhum dos vídeos dele, o livro, é para falar de Jesus, certo? Então, assim, no campo da minha vida pedagógico, ele é muito importante, ele é meu mentor. Eu tenho um mentor na minha frente aqui, talvez ele nem saiba, certo? Ele é o cara em que eu me espelho na leitura, né? Um cara que sempre leu e eu sempre tive essa admiração e o amor que ele tem por ler. Tá, então ele é o meu mentor. Renan é o meu leitor, ó, é o meu mentor na leitura. Walter é meu mentor em casamento, certo? A forma como ele trata a Célia, né? A forma como ele faz as coisas com amor, né? Ele é manso, ele é humilde, certo? Então, Walter é meu mentor também, Célia também, certo? Mas a Célia já é mais enérgica, né? Andaluzia, também me espelho nela em muitas coisas, tá? Essa parte espiritual, que ela sempre pegou no meu pé, o Wellington, não existe só espanto terreno, né? As coisas espirituais acontecem, né? Outros mentores, deixa eu ver aqui. Tem vários, gente, tem vários. O Luca Martini, né? Pra quem já assistiu os vídeos dele, toda sexta-feira ele faz tipo um devocionalzinho ali na mesa dele. Cara, é muito legal, né? Ele é o cara que vai pra campo, é um jovem que ele é destemido, ele sai orando na rua, né? E em nome de Jesus ali, tentando curar as pessoas, e você vê que muitas vezes as pessoas são curadas, gente, e tudo é pra glória de Deus, e isso é muito bonito, né? Isso é muito lindo. Rodrigo Bibo, né? Que é do Bibotalk, é um teólogo, é muito bacana. Hernanes Dias Lopes, né? É o cara que assim, que você vê uma pregação dele e você quer mais, né? Então, são pessoas que você vai admirando. O Vitor aqui, gente, o Vitor tem um oratório que eu acho bonito, ele fala, se ele for falar desse celular aqui, o cara vai usar palavras bonitas e ele vai me fazer vontade de comprar o celular, entendeu? Então, é isso, tá? Nós temos que ter vários mentores, né? E aí você vai pegando aquilo que chama mais atenção e você enxergar aquilo, tá? Então, por exemplo, como eu estava falando, se o seu mentor morreu, se você não tem contato com ele, de pegar um avião e falar com ele que ele mora nos Estados Unidos, que ele mora na Austrália, galera, Brunão do Morada, PC Baruch, são caras que ministrando louvor, sabe, eu admiro, porque eles não ficam só na canção em si, mas a forma como eles ministram a música, entende? Então, eu não tenho contato com esses caras, mas o que eu posso fazer, então? Vá atrás de conteúdo sobre eles. Vai estudar a vida deles. Luciano Subirá, né? Pô, o cara agora, ele levantando a bandeira do jejum, né? Do cuidado com o corpo, né? Porque, infelizmente, muitos pastores aí... E isso foi uma coisa que eu vi da minha mãe, né? Ela se desgastar demais e gastar a saúde dela, né? Só que ele tá levantando uma outra bandeira de como fazer isso sem prejudicar a sua saúde, tá? Então, galera, é isso, né? Então... identifique quem são seus mentores e não fica só, que legal. Não, vai atrás, né? Vai atrás do que ele lê, né? Do que ele se alimenta, é isso, né? No alimento, não tô falando sobre alimento, comida, mas tô falando sobre Bíblia, né? Quem são suas referências, certo? Se tem uma bibliografia aí, se deixou livros, vai ler os livros. Sabe por quê? Porque você pode pensar assim, ele até vai dar esse exemplo aqui, né? Que um dos mentores dele é o Francis Chan, né? Que uma vez ele entrevistou ele por 15 minutos, né? E ele nunca tinha falado com ele antes, né? E aí ele falou assim, ó... O que ele falou, ó? O que eu quero dizer com esse exemplo é que temos acesso aos conteúdos desses que citei. Então, ouvindo o Francis Chan há anos e lendo os seus livros, eu sei como ele pensa sobre vários assuntos. Sei de várias decisões que tomou, de vários erros que cometeu e de vários acertos que teve. Com base em todo esse conteúdo, eu consigo pensar, cara, diante dessa situação, o que Francis Chan, como meu mentor, me aconselharia? Então é isso, né? Você começa a pensar,
né? E de tanto você conhecer essa pessoa e você começa a pensar, meu, o que ele me falaria nesse momento, né? Então, pô, tô levantando um Deus falso aqui. O que Timothy Keller poderia falar pra mim sobre isso aqui? Meu, pega o livro do cara, lê, pega estudos do cara, pregação, vai atrás, entendeu? E claro, gente, a Bíblia, Jesus, se encha de Jesus, ele é nosso grande mentor e o mais lindo que nós mostramos aqui, né? Todo mundo carrega uma porção de Jesus. E aí você unindo todas elas, quem aparece? O próprio Jesus, beleza? Então, no capítulo de hoje, nós vimos o quanto é importante nós termos mentores, tá? É legal, claro, ter um próximo de você, né? Para você trocar uma ideia, conversar, né? E ele poder te aconselhar naquilo que você precisar, beleza? Nós estamos na metade do livro, gente. Então, você que não comprou ainda, compre, vale a pena, certo? Nós não estamos ganhando royalties, nós não estamos ganhando comissão. O que nós queremos é que você cresça, que você amadureça, porque afinal, a natureza aguarda a manifestação dos filhos crescidos de Deus. E o que nós queremos aqui é que você seja um filho crescido. E que a natureza olhe para você e fale, uau, um filho de Deus, estávamos esperando por ele. Glória a Deus por isso, certo? Então, gente, ficamos por aqui. Nos vemos... mais uma coisinha, desculpa. Eu vou deixar disponível, eu vou fazer para ajudar vocês, tá? Eu vou fazer um arquivinho com essa planilha, tá bom? E aí você pode imprimir e fazer esse exercício com outras pessoas, beleza? Para que elas também possam identificar quem são os seus mentores, beleza? E agora sim, eu me despeço. Foi uma honra estar com vocês, né? Até o próximo vídeo e falou e até mais. Tchau, tchau.